Queremos dar as boas-vindas a todos os nossos irmãos que nesta noite estão aqui neste lugar para celebrar o nome de Cristo, neste culto de adoração, de louvor, de intercessão, que só a Deus é devido. Eu quero convidar a toda a igreja para que se coloque de pé nesta hora. Nós iremos fazer a leitura bíblica conforme consta no nosso boletim, no livro de Isaías, capítulo 53, versos 4 a 6 e depois do versos 10 a 11. Será projetado e nós vamos fazer da seguinte forma. Os versos de 4 a 6 começarão os homens a ler juntamente comigo. Então, os versos de 4 a 6, tem um númerozinho ali no cantinho que vai identificar quais são os versos. Então, serão lidos pelos homens. E os versos 10 e 11 serão lidos pelas mulheres. Vamos fazer assim a leitura? Então, os homens comigo iniciaremos. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, mulheres. Senhor eterno Deus, nesta noite estamos mais uma vez reunidos para louvarmos e bendizermos o Teu santo nome. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração e traz aos nossos corações a mensagem que cada um de nós precisa receber. Obrigado, Senhor Deus, porque as Tuas misericórdias se renovam todos os dias em nossas vidas. É a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Para o céu, por Jesus eu irei. Você tem essa certeza? Que por céu, por Jesus nós iremos? Vamos entoar este louvor, esta adoração a Deus através do hino 295. Para o céu,
igreja pode se assentar. Hoje pela manhã, a Igreja Batista Ebenezer realizou mais uma de suas assembleias ordinárias, onde foi apresentado alguns relatórios, algo bem simples, mas importante para a dinâmica da igreja. A Igreja Batista Ebenezer tem os seus relatórios demonstrando nitidamente tudo aquilo que é feito dentro da organização e administração. Também, desde as 8h45 desta manhã, a igreja está reunida em assembleia extraordinária para a realização do plebiscito de decisão que cada um dos membros deve tomar sobre a permanência ou não do nosso pastor. Conforme consta em nosso estatuto, essa consulta é realizada a cada 3 anos, para que seja verificado esta vontade da igreja. Então, nós queremos convidar a todos aqueles irmãos nossos maiores de 18 anos e assim legalmente permitidos a fazer esta votação, este plebiscito, participarem com os demais irmãos desta igreja, para que ainda durante este culto se dirija ali fora para fazer a sua decisão, fazer o seu voto e assim participar deste ato político e democrático que a Igreja Ebenezer proporciona aos seus membros. A decisão de tudo aqui nesta igreja é sempre tomada por assembleia, pela membresia desta igreja. Então, se você ainda não fez, até o final deste culto, procure um momentinho adequado, dê uma saidinha, vá lá, é rapidinho, e exerça o seu direito. Ontem tomou posse o pastor da nossa congregação em Taquarituba, onde também estiveram o coro masculino e o nosso pastor Wagner. Pastor Wagner permaneceu lá por mais este dia e, pelo que me consta, ele vai ficar até mais segunda ou terça, se eu não me equivoco, quando estará retornando. E por isso, no dia de hoje, nós tivemos participação da nossa irmã Sandra Souza pela manhã, e agora à noite nós teremos a participação do nosso querido irmão André, que estará trazendo a mensagem do Senhor para as nossas vidas. Ainda complementando a informação sobre o plebiscito, ele vai acontecer ainda até as 9h15 desta noite. Após as 9h15 dessa noite, então nós estaremos encerrando este período de votação e começará então o processo de apuração de todas as cédulas que foram depositadas. E nós queremos, assim que tivermos essa contagem feita, anunciar aqui no templo da igreja ainda pelo microfone. Então aqueles que desejarem ficar sabendo do resultado devem permanecer aqui para que a gente possa estar assim divulgando e dando então por encerrado a nossa assembleia extraordinária do processo de plebiscito sobre a escolha do nosso pastor. Neste dia também temos a oportunidade de termos pessoas que estão conosco, talvez pela segunda, terceira vez, estejam sempre muito bem recebidos em nosso meio. E eu quero convidar a toda a igreja que se coloque de pé neste momento. Nós vamos estar dando aquele abraço no nosso irmão. Procure aquele que você ainda não fez nesta noite, este abraço, este momento de comunhão. Deseje a ele as mais ricas bênçãos do Senhor, e que este culto possa ser uma bênção, não só na sua vida, mas daqueles que estão ao nosso redor. Se você identifica um visitante nesta noite, dê a ele também o nosso abraço. É importante que nossos visitantes estejam recebendo não só um abraço, mas 1, 2, 3 abraços, em nome da Igreja Batista Ebenezer. Nós estaremos louvando ao Senhor com o grupo de louvor da juventude. Boa noite, igreja. Continuando esse espírito de comunhão, vamos dar início ao louvor.
pensar, mudou meu jeito de enxergar. E agora eu consigo ver muito mais, consigo entender o que Jesus fez por mim naquela cruz ao morrer. Morreu pra me salvar, eu não sou mais o mesmo. Tudo em mim mudou, eu não sou mais o mesmo. Agora sou feliz, eu não sou mais o mesmo. Mudei pra melhor, sou feliz. Uou, sou feliz. Uou. Cantemos. Eu tenho algo pra contar que mudou meu jeito de falar e de pensar, mudou meu jeito de enxergar. E agora eu consigo ver muito mais, consigo entender o que Jesus fez por mim naquela cruz ao morrer. Morreu pra me salvar, eu não sou mais o mesmo. Tudo em mim mudou, eu não sou mais o mesmo. Agora sou feliz, eu não sou mais o mesmo. Mudei pra melhor, sou feliz. Uou, sou feliz. Uou, eu não sou mais o mesmo. Tudo em mim mudou, eu não sou mais o mesmo. Agora sou feliz, eu não sou mais o mesmo. Mudei pra melhor, sou feliz. Uou, sou feliz. Uou, sou feliz. Uou, sou feliz. Uou. Continuando esse espírito de adoração, vamos dizer ao Senhor que o louvamos em todo o tempo. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Seu glorioso nome. Seu glorioso nome. Continuando esse louvor, esse mesmo espírito. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á
mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém, Senhor. Obrigado por mais esse momento de louvor com a minha igreja, Senhor. Obrigado por aceitar o nosso louvor, mesmo sendo tão imperfeito, Senhor. Agradeço por esse momento, agradeço por essa liberdade, agradeço porque o Senhor cuida de cada um de nós e continuará cuidando durante essa semana. Abençoe o decorrer do culto, Senhor, que continuemos nesse mesmo espírito de louvor e adoração ao Teu nome. Em nome de Jesus, amém. A igreja pode se assentar. E como nós cantamos este louvor, às vezes a tempestade vem, às vezes as nuvens em nossas vidas estão muito negras. E eu vou convidar o nosso irmão Paulo para que esteja aqui à frente, para que esteja dirigindo a nossa igreja neste momento de intercessão, de adoração, de súplica e agradecimento. Nós temos muito que agradecer a Deus. Deus tem feito grandes obras nas nossas vidas, não só como igreja, mas também na vida individual de cada um. Nós temos alguns irmãos que estão aqui nesta noite conosco, que estão podendo dar glórias e louvores a Deus porque estão vivos, porque estiveram passando por momentos de muita angústia, às vezes de solidão num quarto de hospital. Mas a oração desta igreja, a oração dos muitos irmãos tem sustentado e sustentou cada um destas pessoas que viveu por esses momentos de dificuldade, e hoje elas estão aqui podendo louvar e agradecer juntamente conosco. Sabemos que temos outras pessoas que também podem estar passando por dificuldades e por problemas, e este é o momento que a igreja está reservando para que nós, como igreja, em comunhão, possamos realizar
este momento de intercessão. Irmão Paulo. Queremos convidar os irmãos que têm algum motivo de oração, de agradecimento ou algum pedido a fazer, que venham até aqui à frente, como nós temos feito de hábito todos os domingos, para que a igreja possa ver as pessoas que estão confiando em Deus e esperando de Deus soluções para os seus problemas. Queremos dizer também que, ao vermos as pessoas que estão aqui à frente, nós devemos também nos lembrar dos seus rostos nas nossas casas, nos nossos momentos devocionais, nas nossas orações, porque cada um deles tem o seu pedido de oração, tem a sua necessidade física, mental e espiritual, talvez sejam problemas financeiros, problemas de saúde. Muitos deles nós conhecemos e outros tantos nós não conhecemos, mas a todos eles Deus pode resolver segundo a sua misericórdia. Então gravem as fisionomias das pessoas que aqui estão para serem motivo de oração durante esta semana. Queremos dizer que o irmão José Roberto está hospitalizado, já teve alta, né, João? Então ele está em casa, mas continua sob tratamento médico. Ele teve uma crise renal, segundo nossa informação. O nosso pastor está ausente porque ele está lá em Taquarituba, uma de nossas congregações, onde ele está ministrando a palavra e também dando assistência ao novo obreiro que está assumindo aquele trabalho. E devemos estar orando também por Taquarituba, porque é uma cidade que precisa realmente do evangelho. E é a nossa oportunidade de realizarmos esse trabalho. Estivemos ontem lá, juntamente com o pastor, dando posse àquele missionário, e foi uma experiência muito gratificante, porque os irmãos estão realmente se empenhando em restabelecer aquele trabalho com bastante entusiasmo, bastante amor pela obra do Senhor. Vamos ficar de pé, oremos ao Senhor, agradecendo, pedindo, intercedendo por aqueles que necessitam da misericórdia do nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo grande privilégio que temos de te conhecer como nosso Salvador. E acima de tudo, como Senhor das nossas vidas, nós nos alegramos em tê-lo como nosso Mestre, Senhor, Salvador, guia, supridor de todas as nossas necessidades. E hoje aqui reunidos, Senhor, nós queremos como um corpo, a igreja como o corpo de Cristo, queremos interceder por estes irmãos que aqui se encontram, colocando suas vidas no teu altar para que tu possas abençoá-las. Que segundo a tua misericórdia, tu possas curar as enfermidades, possas resolver problemas de relacionamento que nós sabemos que existem, dificuldades outras de necessidades de cada um dos membros que está aqui. Nós os entregamos nas tuas mãos porque sabemos que tu és o nosso Senhor, és o nosso provedor, aquele que pode satisfazer as nossas necessidades. Abençoa esta igreja, Senhor, que ela possa ser uma bênção na vida destas pessoas que hoje aqui se encontram e que possamos realmente levar a luz de Cristo para os nossos lares, para os nossos locais de trabalho, onde exercemos alguma influência através das nossas palavras, ações, atitudes, que em tudo o teu nome seja engrandecido. Abençoe especialmente o pastor Wagner, nesta noite, lá na cidade de Taquarituba, que a sua palavra possa ser abençoadora para aqueles irmãos que lá se reúnem, e que tu possas trazê-lo em paz e segurança, para que esteja conosco nos próximos dias. Abençoa-nos no decorrer deste culto, porque nós nos entregamos nas tuas mãos e sabemos que tens o melhor para nós. Por isso te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu quero convidar a nossa irmã Maria
para que esteja compartilhando com a igreja do nosso momento missionário. Nós estamos no mês de campanha de missões mundiais e a nossa irmã obreira, que esteve dando inclusive continuidade por mais alguns dias na cidade onde nós estivemos realizando o ID, e ela estará nos dirigindo então neste momento missionário. Boa noite. Estou muito feliz de estar de volta à minha amada igreja, mas meu coração ficou lá em Pedro de Toledo, porque quando você se dispõe a andar, a fazer o que o Senhor quer, você pensa que você só vai oferecer Jesus para as pessoas, mas você se esquece que você vai criar laços, mesmo com pessoas que ainda não querem Jesus. Então, na hora de você ir embora, aí seu coração dói. Eu quero fazer um pouco diferente hoje. O nosso tema é Entre em Campo com Cristo pelas Nações. Eu entendo que entrar em campo é você se dispor. É você dizer assim, eu não sei, mas eu vou. Deus vai me capacitar. E esse se dispor é orar, é contribuir, mas não de uma maneira, quando eu falo em contribuir, não de uma maneira distante, mas como é legal quando você vai em Pedro de Toledo e você vê as dificuldades e você contribui com seu tempo, com seu dinheiro, porque você tem rostos. Quando você está contribuindo, você fala, não, vou ajudar fulano, isso vai ajudar ciclano. Não é uma coisa fria. Não, isso aqui o missionário está lá nos confins da terra, aí eu vou mandar esse dinheiro. Não, se envolver, conhecer. Por exemplo, a Ruth, ela foi em Foz do Iguaçu e conheceu uma família de refugiados da Síria. Porque existe uma organização internacional evangélica que está trazendo quem quiser fugir da guerra para o Brasil. E a PIB de Curitiba, ela alugou uma casa em Foz do Iguaçu e deu toda a estrutura para essas famílias ficarem pelo menos durante um ano, até eles começarem a aprender a língua, conseguir emprego e dar toda a assessoria que eles precisam. Então a Ruth foi na casa de uma família síria que não fala inglês, não fala português. O menininho tem 4 anos. Nesses 4 anos ele ficou preso dentro de casa por causa das bombas. E uma vez só que ele foi no quintal brincar, a mãe dele mandou ele para dentro. Assim que ele entrou, a bomba explodiu. E lá onde ele mora, tem muito avião descendo, muita aterrissagem de avião. Ele acha porque lá eles usam os aviões também para mandar bomba. Ele acha que vai cair a bomba, ele se esconde, ele fica com medo. Em nome de Jesus, isso vai passar na vidinha dele. Mas louvado seja Deus pela igreja brasileira que está acolhendo essas pessoas com carinho, com amor, estão cuidando de tudo para eles, de imóveis, para que eles aprendam logo português, para que tenha logo emprego. Existe também uma família aqui na Vila Mariana que Missões Mundiais está cuidando. Então eles estão vindo. A gente não é muito divulgado, mas como é bom saber que nós estamos fazendo alguma coisa. Então é mais um motivo para a gente agradecer, para a gente orar e para a gente contribuir. E o versículo fala, todas as nações virão à tua presença e te adorarão. E o Brasil está trabalhando para que isso aconteça. Às vezes nos pequenos detalhes. Em Pedro de Toledo, eu quero agradecer a igreja pela oportunidade que vocês me deram. É o prazer de estar indo de casa em casa, de dar os estudos bíblicos. Hoje nós temos 14 estudos sendo realizados. 14. E uma das pessoas que a gente está dando estudo, que agora é a igreja de Pedro de Toledo, que vai continuar, ele nem sequer queria aceitar Jesus. Mas ele disse, mas você pode vir dar estudo, eu permito. E a gente, na terceira vez que eu fui na casa dele, a gente já sentiu que ele esperava por nós. Deus começou a quebrantar o coração dele. Ele ainda não aceitou Jesus, mas Deus está... É aquela coisa, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E a pedra do Senhor, ela é dura. E uma hora ele vai ceder.
E tem uma garotinha de 16 anos que está firme, que está querendo ir para a igreja, está querendo se batizar. Nós um dia fomos lá, não a encontramos. O irmãozinho dela, que estava lá de 14 anos, aceitou Jesus, começou o estudo também. Então virou aquela coisa, uma avalanche, sabe? Começa uma pedrinha e vai virando uma bola de neve. Só que espiritual, de Deus. Quem sabe é o tempo de Pedro de Toledo experimentar um reavivamento, uma conversão. Pedro de Toledo para Jesus. Mas existem problemas. Então aí que nós vamos nos envolver também. Orar pelo casal, para que Deus dê mais sustento para eles, emocional, físico, financeiro. Eles estão ali vivendo pela fé. Não tem tanta estrutura assim. Eles precisam fazer uma nova igrejinha. Deus vai mandar as pessoas. Nós temos que ter um templo. Nós temos que ter um lugar para acomodar essas pessoas. Uma mulher que se converteu no ID, ela apareceu lá na igreja, se oferecendo para continuar os estudos. Ela falou, eu não sei muita coisa, mas acho que eu posso ajudar indo com vocês. Antes de nós sairmos, um casal apareceu, da igreja mesmo, se oferecendo para fazer o que nós estávamos fazendo. Deus está movendo montanhas. Então, quando eu penso, entre em campo, se disponha, que Deus vai fazer o resto. Deus vai agir poderosamente. E eu queria, uma coisa acontecendo na nossa igreja que é muito interessante. Hoje, no cultinho, as crianças vão começar com seu momento missionário. A ideia é que a criança esteja junto conosco, aprendendo também sobre missões. E a Gabi, que está cuidando das crianças, a Alda, elas vão começar essa campanha hoje e vão até o dia 13, o dia do almoço. Então elas gostariam que vocês trouxessem suas crianças até 9 anos para participarem juntos. Tá bem? Amém? Estes ainda são os ecos do nosso ID. Domingo passado nós vimos muita coisa sobre o ID e mais um pouquinho do que Deus tem feito. Percebam, Deus, Ele fala que vale a pena por uma só alma. Então, se a gente pôde já ouvir que tantas almas já estão se colocando aos pés da cruz e entregando suas vidas a Jesus, aceitando Ele como Senhor e Salvador de suas vidas, já valeu a pena todo o esforço, todo o sacrifício que foi feito. Então eu queria até desafiá-lo mais uma vez. Eu normalmente venho aqui à frente e faço desafios, porque muitas vezes nós agimos colocando esse ministério do ID como a última opção no nosso feriado de carnaval. Se eu não fizer mais nada, então eu vou lá no ID para ajudar. Mas coloque como propósito na sua vida desde já. Não, eu quero ir no próximo. Eu quero fazer parte disso. E aí, se você trabalha de sábado, se você trabalha de domingo, se você tem plantão, tantos são os casos que nós ouvimos de pessoas que não teriam condições normais em suas escalas e que de repente aconteceu alguma coisa em que Deus providenciou e que ele conseguiu encaixar a sua escala e pôde viajar, e pôde se apresentar, e pôde participar e fazer parte deste trabalho missionário. Então, meus irmãos, entrar em campo, como a nossa irmã Maria falou, é um pouco disso. É de nós, desde já, nos colocarmos à disposição e entregarmos as nossas vidas como propósito para a obra do Senhor. Nós teremos um momento agora que é muito particular da igreja. Todos aqueles que nos visitam, sintam-se à vontade no nosso meio. Mas é um momento de dedicação dos nossos dízimos, das nossas ofertas. É este sustento que é levantado todos os domingos, que ajuda a manutenção dos nossos templos, é isso que ajuda a sustentar os nossos obreiros, é isso que ajuda a sustentar a obra que realizamos como igreja aqui neste local. Então vamos todos nos colocar de pé e juntos cantarmos sob a regência da nossa irmã Rose.
fazei a casa do tesouro, dízimos e ofertas com amor, consagrai-vos como bons mordomos, desfrutando as divinas promessas. Sim, provai-o, confiantes dedicai-vos já ao Senhor, que grandes bênçãos sobre vós derramarão. Quando minha fé vacila e falha, tudo se escurece ao meu redor. Com ternura meu Senhor me ampara, pelo seu amor então prossigo. Sim, provai-o, confiantes dedicai-vos já ao Senhor, que grandes bênçãos sobre vós derramarão. Eu lhe dediquei a minha vida, todos os talentos, tempo e bens. Com mil bênçãos ele me sustenta, nele achei perdão e paz perene. Sim, provai-o, confiantes dedicai-vos já ao Senhor, que grandes bênçãos sobre vós derramarão. Eu quero convidar o nosso irmão Derek para que venha até aqui à frente e esteja dedicando os dízimos e as ofertas ao Senhor, e que esta administração possa ser feita com zelo e responsabilidade por esta administração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por mais um dia de vida, Senhor. Obrigado, Senhor, pela felicidade, pela paz, pela tranquilidade que o Senhor tem colocado em nossos corações, Senhor. Esteja nos abençoando, Senhor, abençoando a sua igreja, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nos dá a capacidade, Senhor, dia a dia nos nossos trabalhos, Senhor, para trabalhar, Senhor, e que nós possamos, Senhor, estar trazendo, Senhor, a tua igreja, Senhor, um pouco, Senhor, com relação ao que tu dá com tanta abundância para nossas vidas, Pai. Esteja nos abençoando, Pai, nos guardando, Senhor, e obrigado, Senhor, pela administração dessa igreja que zela com tanto amor e carinho, Senhor, por esses recursos que nós entregamos, Senhor, ao teu nome. É isso que te agradecemos, Senhor, e pedimos, em nome de Jesus, amém. A igreja pode se assentar. Eu quero, antes do nosso conjunto Livre Louvor se apresentar, eles podem já vir à frente. Quero somente reforçar o aviso que eu dei logo no começo. Nós estamos no processo de plebiscito sobre a decisão de permanência ou não do nosso pastor, conforme consta em nosso estatuto. A cada 3 anos precisamos realizá-lo. Então, estamos sobre assembleia extraordinária, e aqueles que ainda não fizeram, eu sei que a maioria aqui já realizou o seu compromisso como membro da igreja, deve fazê-lo ainda hoje. Estaremos ainda recebendo os votos até as 9h15 da noite. Então, o irmão avalie a sua participação ainda no decorrer desta programação. Então, foi por nós que ele veio naquela noite em Belém. Mas este foi só o início do plano do amor de Deus, para tocar os nossos corações. Jesus Cristo, o Filho de Deus, deixou a sua glória, vindo até nós como homem. Deixando o seu trono, se fez em nada. Veio como servo,
humano como nós. E nesta forma se humilhou e se entregou a morrer por nós, e morte de cruz. Ele nasceu para nos salvar, veio para se sacrificar. O Filho é de Deus, deixou seu trono por amor, veio humilde Salvador. O Filho é de glórias dai a Jesus, Filho do grande Cristo, o Redentor. O Filho é de Deus. Que grande amor veio mostrar, trazendo paz e o perdão. O Filho é de Deus, ele que era e há de ser, Cordeiro de Deus, é o Rei dos Reis. O Filho é de glórias dai a Jesus, Filho do grande Deus. A honra dai ao Senhor, Cristo, o Amém? Nós louvamos a Deus pelos jovens que temos em nossa igreja, que têm buscado se comprometer com Deus e viver segundo a sua vontade. Um dos jovens que tem se comprometido com Deus e tem buscado viver a sua vontade é o nosso irmão André. Eu quero passar a palavra nesta hora. É um grande amigo e que Deus tem usado para também evangelizar e ministrar através da sua vida, através do seu testemunho, e Deus estará usando este servo nesta noite. Senhor Deus, queremos entregar nas tuas mãos a vida do nosso irmão, para que o Senhor possa usá-lo como instrumento para trazer a mensagem da tua palavra. Que esta noite teu Santo Espírito esteja trabalhando nos nossos corações, usado, Senhor Deus, pela instrumentalidade deste servo teu. É a nossa oração, é o nosso pedido nesta hora, em nome de Jesus. Amém.
Boa noite, irmãos. É sempre um prazer para mim poder estar aqui com os irmãos. Hoje eu tenho auxiliado na Igreja Bíblica Congregacional em Arthur Alvim, mas eu sempre digo que o meu coração lá no fundo ele é batista. Mas isso é um segredo nosso. Deus tem nos dado a oportunidade também de servi-lo através da missão Vida em Cristo, a missão que nós estamos criando aqui no interior de São Paulo, que tem a visão de ganhar vidas para Cristo, mas também de despertar nos jovens amor para o serviço cristão. E nós temos feito isso através do Ministério de Acampamentos. Então, nos meses de janeiro e de julho, nós preparamos acampamento para adolescentes de 13 a 17 anos, e eles passam uma semana intensa lá com a gente, brincando, se divertindo, mas também ouvindo da palavra do Senhor. E é impressionante ver o quanto Deus tem nos abençoado, o quanto Deus tem usado esse ministério para tocar na vida de adolescentes. E nós temos o sonho ainda de ter também lá uma escola, onde os jovens possam estudar, ter aulas bíblicas, serem discipulados e fazerem evangelismo aos finais de semana com apresentações de cantatas. Então nós temos grandes desafios pela frente, mas nós cremos que Deus tem aprovado o que nós temos feito e nós pedimos as orações dos irmãos. Não é fácil, é um desafio muito grande, mas nós cremos que em Cristo nós já temos a vitória. Amém? Irmãos, antes de nós meditarmos no texto dessa noite, vamos orar mais uma vez, vamos falar com o Senhor. Senhor, nós pedimos a orientação do Teu Espírito Santo. Nós queremos apresentar a Ti os nossos corações, sem qualquer reserva, e queremos pedir para que o Senhor nos mude, para que o Senhor modifique aquilo que não Te agrada, para que assim nós possamos dar glórias a Ti com tudo o que temos e somos. Por isso nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Há algum tempo atrás, eu fui em um parque aquático e tinha um toboágua lá muito alto, e eu resolvi ir nesse toboágua, subir aquelas escadas e tal. Quando enfrentei aquela fila terrível, quando chegou a minha vez, eu olhei para baixo e eu me perguntei: o que é que eu estou fazendo aqui? Aí o instrutor falando, vamos, vamos, e o pessoal da fila pressionando. E eu fui, graças a Deus eu sobrevivi. Mas quando eu estava ali, pronto para descer, me veio um sentimento, um profundo arrependimento. Mas na verdade, o que eu senti não foi arrependimento, foi remorso. Porque no remorso, você sente um profundo pesar, mas você prossegue, você continua, você vai em frente. No arrependimento não, você muda de direção. Irmãos, abram comigo lá no Salmo 51, vamos ver o que é o arrependimento bíblico, o que é de fato arrependimento que agrada a Deus. Como eu posso mudar de fato, como Cristo pode ser formado em mim. Salmo 51, dos versículos de 1 a 3. Salmo 51, de 1 a 3. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões.
Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Irmãos, arrependimento bíblico é uma mudança de direção, é o abandonar de uma velha vida para uma nova direção por Deus, para Deus e em direção a Deus. Isso é o arrependimento bíblico. Mas como nós podemos perceber arrependimento na nossa vida e na vida dos outros? O primeiro passo para o arrependimento bíblico é encarar os nossos pecados. Nós precisamos encarar, reconhecer os nossos pecados. Davi escreve esse salmo depois de ter sido confrontado pelo profeta Natã, depois do adultério, depois do homicídio, depois da tentativa de esconder o seu pecado. Ele escreve esse salmo e ele encara o seu pecado. Davi representa a nós mesmos neste salmo. No acampamento, nós temos alguns problemas que eu acredito que não tem aqui, de alguns adolescentes falarem palavrão. Só dizer para eles, olha, não pode falar palavrão, não é suficiente. Você tem que dar a base bíblica para eles. Aí a gente vai lá para Efésios 4:29, que diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Irmãos, palavra torpe não é somente palavrão, é tudo o que nós falamos que não edifica. A ideia da palavra torpe aqui é palavra podre. Nós não podemos transmitir palavras podres. Quando nós falamos algo para alguém que não edifica, isso é palavra podre. As nossas palavras têm que transmitir graça, tem que fazer com que as pessoas sejam mais parecidas com o Senhor Jesus. Certamente você se lembra de momentos em sua vida em que você se atolou no pecado. Todo mundo disse para você não fazer, e você foi lá e fez. Você repreendeu o seu filho com tanta raiva. Você se envolveu em algo que não glorificava a Deus, em algum relacionamento que não glorificava a Deus, e você se vê como Davi, atolado no pecado. Nós precisamos olhar para o espelho da palavra de Deus, que mostra os cantinhos sujos do nosso coração. Abram suas Bíblias lá no livro de Tiago, por favor. Tiago, no capítulo 1, dos versículos 21 a 24. Tiago, capítulo 1, dos versículos 21 a 24. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira,
e para logo se esquece de como era a sua aparência. Irmãos, mudança bíblica requer arrependimento que começa com aquilo que precisa ser mudado. Eu quero que vocês imaginem um espelho em uma parede. E uma vez por mês, o sujeito olha no espelho. Uma vez por mês, ele penteia os seus cabelos. Uma vez por mês, ele escova os seus dentes. Uma vez por mês, ele lava o seu rosto e cuida das espinhas saindo do seu rosto. Irmãos, é exatamente isso que Tiago está nos dizendo. O que adianta nós termos o espelho da palavra de Deus e não olharmos para ela? E não olharmos para o nosso próprio coração e vermos os cantinhos sujos do nosso coração que são mostrados pela luz da palavra de Deus? Irmãos, ter um momento a sós com Deus, o devocional diário, não é um exercício fútil de marcar pontos com Deus. É a nossa vida que está em jogo. Davi encara o seu pecado e clama por misericórdia e graça. O segundo passo envolvido no arrependimento bíblico é lamentar o nosso pecado, é ter nojo do nosso pecado. Irmãos, lamentar o nosso pecado não é chegar para Deus e dizer: ó Deus, desculpa aí qualquer coisa, hein? Foi mal aí, hein, Deus? Irmãos, com quem nós estamos lidando? Nós estamos lidando com um Deus todo-poderoso, o Criador do universo, um Deus santo que não tolera o pecado. Nós não podemos tratar Deus de qualquer maneira. Nós não podemos mais ficar ofendendo a Deus com os nossos pecados e achar que está tudo bem. Nós precisamos lamentar o nosso pecado. Nós precisamos chorar pelo nosso pecado, porque ele ofende a santidade do Deus que é santo, do Deus poderoso. Volte aí para o Salmo 51. Entendam, irmãos, que arrependimento bíblico não é ter tristeza porque alguém me pegou e agora todos vão ficar sabendo e eu vou passar vergonha. Isso não é arrependimento. Arrependimento bíblico encara o pecado e lamenta o pecado com tristeza, porque o meu pecado é contra o Altíssimo. Davi pecou contra várias pessoas, mas vejam no versículo 4 o que ele diz: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Senhor, eu sujei o seu nome, eu envergonhei o seu nome. É claro que há muitas pessoas envolvidas no meu pecado, mas foi contra o Senhor, foi contra a sua santidade que eu atentei. Eu insisto em voltar para o pecado, para a sujeira do velho homem, e o apóstolo Paulo fala exatamente sobre isso em Romanos capítulo 7, quando ele diz: miserável homem que sou, eu não paro de pecar, Deus tenha misericórdia de mim. A vida cristã é assim, é um estado contínuo de quebrantamento, de arrependimento e uma corrida desesperada para a cruz.
onde nós encontramos a graça do Senhor. Eu vejo, eu lamento e eu confesso. O terceiro passo do arrependimento bíblico é confessar os nossos pecados. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, confessar significa dizer a mesma coisa, é chamar pecado de pecado. Hoje nós temos a mania de chamar pecado de falha, de deslize, de pecadinho, de mentirinha. Não! Pecado é ofensa aos olhos do Senhor. Pecado é rejeição àquilo que Cristo fez na cruz. Pecado é imoralidade, é adultério, é homicídio, é orgulho, é egoísmo, é rebeldia, é desobediência, é insubmissão à palavra de Deus. Pecado não é desvio. A Bíblia não chama o pecado disso. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Repare em algo interessante no final deste versículo. Às vezes nós não conseguimos remover o sofá pesado para limpar os cantinhos sujos do nosso coração, e mesmo assim Deus nos aceita. Eu não sou digno do seu amor, eu não sou digno da sua misericórdia, mas mesmo assim Deus me perdoa. Isso se chama graça. Mesmo aquelas injustiças do meu orgulho, da minha arrogância, que Deus vai me revelar daqui a 10 anos, Deus já me perdoou. Está tudo debaixo do sangue de Cristo. O quarto passo do arrependimento bíblico é virar as costas para o pecado e me virar para Deus. Eu vejo, eu lamento, eu confesso, e agora eu viro as costas para o pecado e me viro para o meu Pai. É isso que diz Hebreus, lá no seu capítulo 4, no versículo 16, quando diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Eu corro, eu não paro, eu não demoro, eu não me atraso. Eu vejo os meus pecados e corro para a cruz. Eu corro para o trono onde jorra a graça. Esse é o processo de arrependimento. Vejam ainda no versículo 17 do capítulo 51 de Salmos, o que Davi diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Irmãos, nós recebemos as boas novas do Evangelho. Deus não nos rejeita, e de fato são pessoas assim que Deus acolhe, pessoas com o coração quebrantado, arrependidos de seus pecados. Louve a Deus por esse versículo estar na Bíblia. Deus torce por nós.
por aqueles que reconhecem a sua sujeira e com humildade e gratidão correm até a cruz e clamam por graça. O fariseu chegou diante do Senhor, olhando com arrogância para o céu, e disse: louvo a ti, Senhor, porque eu não sou como os demais. O outro publicano, desprezado, marginalizado, batendo no seu peito, clamando a Deus: Deus, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. E a Bíblia fala que este voltou para casa justificado, porque o nosso Deus tem prazer em derramar graça sobre os contritos, sobre aqueles que se arrependem. Virar as costas ao pecado significa pedir perdão quando nós ofendemos alguém. Significa fazer restituição quando nós lesamos alguém. Significa produzir frutos de arrependimento de uma vida que está agarrada na cruz. Um quebrantamento tal que produz frutos na vida de outros. Agora, implícito no arrependimento, virar as costas ao pecado e correr para Deus é crer em Deus, que Ele perdoa os nossos pecados. A vida cristã é uma vida constante de arrependimento e fé naquele que tem poder para perdoar pecados. É uma vida de dependência diária. A fé, ela é a chave tanto para a salvação quanto para a santificação. A fé na salvação, ou para a salvação, ela é muito simples. Ela é um depositar da minha confiança em Cristo Jesus e somente em Cristo Jesus. Não é Jesus mais o sábado, não é Jesus mais os santos, é somente em Cristo Jesus. Mas a fé é também para a santificação. Vejam, Tiago diz que os demônios creem e temem. Essa fé é uma fé intelectual. Mas a fé de Hebreus capítulo 11 é um depositar-se, é um lançar-se aos pés do Senhor Jesus. Oferecer minhas boas obras a Deus é o mesmo que oferecer trapos de imundícia ao Senhor. Deus não se impressiona com aquilo que eu faço, mas sim com a obra de Cristo. E nós somos perdoados através da obra de Cristo, quando reconhecemos os nossos pecados e pedimos perdão ao Senhor. Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu não posso, uma vez salvo, continuar oferecendo a Deus trapos de imundícia. Nós vivemos momento a momento agarrados a Jesus, nessa tensão de quebrantamento, arrependimento e fé em Cristo. Não mais eu, mas Ele em mim. A vida cristã é a vida de Cristo sendo vivida em mim. A vida cristã se vive pela graça, pela fé e pelo
arrependimento. Encarar os nossos pecados, lamentar os nossos pecados, confessar os nossos pecados e dar as costas para os nossos pecados. A vida cristã se vive pela graça, pela fé e pelo arrependimento. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos porque o Senhor, na sua misericórdia, nos dá a oportunidade de arrependimento. Muitas vezes nós achamos que a mensagem do arrependimento é somente para aqueles que não te conhecem, Senhor. Sonda os nossos corações e mostra os nossos pecados, aquilo do qual nós precisamos nos arrepender. O nosso orgulho, a nossa autossuficiência. Ajuda-nos a termos uma vida derramada aos pés da cruz, junto ao trono que jorra a graça. Ajuda-nos a reconhecermos a nossa pequenez e vivermos de uma maneira que o Teu nome é glorificado pelos nossos pensamentos, palavras e atitudes. Muito obrigado, Deus, pela graça que nos dá aquilo que nós não merecíamos. Muito obrigado pela cruz, que nos dá a oportunidade de termos uma vida plena na Tua presença. Por isso nós te louvamos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Talvez o irmão já tenha percebido no seu boletim, mas aqui no canto superior, aqui à esquerda, nós vemos uma referência aos 73 anos da Igreja Batista Ebenezer. Na verdade, o aniversário de nossa igreja já se passou, mas como no ano passado, também neste ano nós estamos planejando celebração mais enfática desta passagem de 73 anos para o último domingo deste mês, quando inclusive teremos a participação do nosso culto da noite do nosso querido pastor Luiz Saião. Então não deixe de participar deste momento festivo da Igreja Batista Ebenezer. Já reserve esta data para inclusive convidar amigos, pessoas que possam ouvir um pouco mais da mensagem desse servo de Deus que tem sido usado grandemente por Deus. Já que estamos falando do nosso boletim, tenho conversado com algumas pessoas que até me confessam que, olha, meu irmão, eu realmente não li o boletim. E saiba que ele é um material importante para a comunicação de toda a igreja. Então, procure não só olhar a parte que está aqui na frente da pastoral, mas também abrir um pouco ele, dar uma conferida, porque a nossa igreja é uma igreja dinâmica. Nós temos 5 ministérios com vários departamentos, todos eles têm procurado realizar muitas atividades. Uma delas é a que teremos logo mais ao término deste culto. A nossa cantina está aberta mais uma vez. Todos os recursos que estão sendo obtidos na venda desses lanches que estão sendo servidos ao término dos nossos cultos são para o sustento da obra de missões mundiais, serão encaminhados para missões mundiais. Então participe e colabore. Então temos aqui alguns avisos sobre musicalização infantil, sobre musical de Páscoa que já está sendo preparado, belíssimo, não fique de fora disto. Convide seus amigos, já esteja se preparando para isso, e tantas outras coisas. A programação da igreja, aniversariantes da semana, tudo procuramos colocar neste boletim para que o irmão tenha
condições de acompanhar as atividades da igreja. Aqui na última página temos também o Facebook da nossa igreja e o YouTube, onde você pode encontrar todos os nossos cultos gravados. Irmãos, temos buscado divulgar a mensagem de Deus através da nossa vida, através da nossa igreja. Eu quero mais uma vez encerrar o culto com uma oração. Eu quero convidar a todos que se coloquem de pé para esta oração. Eterno Deus, obrigado pela mensagem desta noite, porque ela nos alerta do que muitas vezes temos feito e muitas vezes temos negligenciado os alertas que temos recebido de Ti para nos arrependermos. Trabalha, Senhor Deus, nos nossos corações, para que venhamos a tomar decisões em nossas vidas que nos façam tomar outros rumos e assim vivermos uma vida digna e melhor diante de Ti, uma comunhão mais próxima de Ti. Esteja, Senhor Deus, trabalhando na vida de cada líder desta igreja, seu servo, pastor, e que assim possamos buscar sempre fazer a Tua vontade aqui neste lugar. Conduza, Senhor Deus, a Tua igreja, que a partir de agora estará se espalhando por toda esta cidade. Assim estará tendo um alcance muito maior do que as 4 paredes que nos cercam aqui neste momento. E que assim, Senhor Deus, através das nossas vidas, testemunhos vivos, possamos anunciar Jesus Cristo a toda criatura. Usa, Senhor Deus, cada um de nós. Continua, Senhor Deus, conosco no restante destas programações que ainda temos por hoje e nos conduza em segurança aos nossos lares. É a nossa oração nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso, que nós oramos agora. Amém. Quero ainda concluir com a passagem de saudação e de entrega do apóstolo Paulo ao seu servo Timóteo, segunda carta a Timóteo. O Senhor seja com teu espírito, a graça seja convosco.